Existe uma versão dentro de você que é maior do que a vida que você está vivendo hoje. Maior que seus medos, maior que os problemas que enfrenta, maior que a aprovação que, sem perceber, você ainda busca. Essa versão sempre esteve aí, esperando uma decisão simples: parar de repetir os mesmos comportamentos todos os dias. Porque se você continuar fazendo exatamente o que faz hoje, o resultado não muda. Você vai acabar onde a maioria acaba: cansado, frustrado, dependente da aprovação dos outros e, aos poucos, insatisfeito com a própria vida. Hoje, você vai aprender 10 regras que separam quem constrói a própria vida de quem apenas deixa o tempo passar. Isso não é para todos. A maioria chega ao fim da vida com a sensação de que poderia ter feito mais, vivido mais, tentado mais. Mas se você ficar até o fim, 2026 não será só mais um ano. Vai ser o momento em que você parou de reagir e começou a dirigir a própria vida. Agora, foque em você, reduza o barulho, organize a mente e perceba como tudo muda quando você assume o controle. Regra 1. É hora de focar em você, porque ninguém vai viver, decidir ou pagar o preço da sua vida no seu lugar. Há algo que quase ninguém aceita com maturidade. Ninguém está realmente cuidando de você do jeito que você imagina. Todos estão ocupados lutando contra seus próprios medos, suas próprias frustrações, seus próprios fracassos. E mesmo assim, você continua olhando para os lados, se comparando, se medindo pela vida dos outros, tentando entender por que eles parecem estar se saindo melhor. Sem perceber, você abandona o seu próprio caminho. Me diga se isso já aconteceu com você. Você acorda com uma ideia, com energia, com vontade de fazer diferente. Pega o celular só um pouco e em menos de 1 minuto já está dentro da vida de alguém que você nem conhece de verdade. Você começa a duvidar de si mesmo, se sente inferior, não porque sua vida seja ruim, mas porque entrou na vitrine editada de outra pessoa no momento errado. O foco se perde antes mesmo do dia começar. O estoico entende uma verdade simples e libertadora. Você não controla o que os outros fazem, mas controla onde coloca sua atenção e quem você decide se tornar. Marco Aurélio não acordava perguntando: o que será que todo mundo está fazendo? Ele se perguntava: o que eu devo fazer hoje para não me trair? Essa pergunta muda tudo. É como ajustar o volante antes de acelerar, porque não adianta correr se você está indo na direção errada. Quando você se concentra em si mesmo, o ruído diminui, a ansiedade cede e a direção fica clara. Há um exemplo simples. Jesus não corria atrás das multidões. As multidões o seguiam. Por quê? Porque havia clareza. Quando você sabe quem é, não precisa correr atrás de validação. Quando não sabe, qualquer coisa te distrai. Vivemos tempos perigosos. Todo mundo opina, todo mundo mostra recortes perfeitos, todo mundo esconde o cansaço e disfarça a dor. E olhando isso todos os dias, você começa a se perguntar: o que estou fazendo de errado? A resposta é desconfortável. Nada, exceto olhar para onde não deveria. Comparação não melhora ninguém, só atrasa quem está no caminho certo. Talvez você conheça alguém assim. Não é mais inteligente, não trabalha mais, não é mais talentoso do que você, mas avança. Por quê? Porque está ocupado se construindo enquanto você hesita, analisa demais e se segura, não por falta de capacidade, mas por excesso de comparação. Maquiavel foi direto: quem se distrai observando os outros perde vantagem. O poder não se constrói observando, ele se constrói executando. Em 2026, quem se concentra, avança. Quem se distrai, apenas assiste. Não existe meio termo. Talvez o problema não seja que o mundo esteja contra você. Talvez o problema seja que você ainda não esteja trabalhando a seu favor. Você gasta energia tentando agradar, se encaixar, provar valor,
quando deveria estar aprendendo, fortalecendo e resistindo. Ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai carregar seus sonhos. Ninguém vai pagar o preço que é seu. Focar em si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. É fazer o que precisa ser feito quando ninguém vê, quando ninguém elogia, quando não há aplausos. É reduzir o ruído, fechar portas desnecessárias e seguir em frente mesmo quando não há companhia. Em 2026, menos opiniões, menos comparações, menos distrações. Mais foco, mais silêncio, mais trabalho interior. Porque quando você levantar a cabeça, não estará mais olhando para os outros. Serão eles que estarão olhando para você. Regra 2. Você precisa aprender a controlar suas emoções. Toda vez que você respondeu com raiva, toda vez que reagiu com orgulho, toda vez que falou no momento errado, foi você quem se machucou e perdeu poder. E o pior é que você fez isso acreditando que estava se defendendo. Pense nisso. Você se lembra daquela discussão que não te deixou dormir? Daquela mensagem que você respondeu enquanto estava chateado? Daquela reação impulsiva que parecia necessária no momento? E depois veio o silêncio, seguido do arrependimento. Por que eu disse isso? Naquele instante, não era você quem falava. Era a emoção falando por você. Emoções não pensam, elas reagem. O estoico compreende algo brutal e libertador. Não é o que acontece que te machuca, é o que você faz com aquilo que acontece. A vida vai te provocar, as pessoas vão te testar, o sistema vai te pressionar. A questão nunca foi se isso vai acontecer, mas como você vai reagir quando acontecer. Autocontrole não te torna fraco, te torna inatingível. É como tentar acertar alguém que não entra no jogo, não há alvo. Jesus foi insultado, humilhado, provocado, e ainda assim não reagiu por impulso, não porque não pudesse, mas porque sabia exatamente quem era. Quem sabe quem é não precisa gritar, explicar ou se justificar o tempo todo. E você, quantas vezes reagiu apenas para sentir que estava certo? A verdade é simples. Quando você faz seu inimigo perder o controle já é seu. Cada reação emocional te torna previsível, e quem é previsível é facilmente manipulável. Quem te provoca não quer diálogo, quer sua reação. Ao discutir com você, a outra pessoa quer te tirar do eixo e muitas vezes consegue. Talvez alguém te ignorou, te menosprezou ou falou mal de você e você reagiu, se explicou, reclamou. Resultado: eles seguiram calmos e o fardo ficou com você. Quem reage sempre paga a conta. Aprender essa lição vai te poupar de toda a impulsividade emocional de 2026. Nem tudo merece resposta, nem tudo merece explicação, nem tudo merece sua energia. Às vezes, o verdadeiro poder está em não fazer nada. E isso é difícil, porque o ego quer se defender a qualquer custo. Em 2026, não reaja imediatamente. Não responda quando estiver ferido. Não fale com raiva. Respire. Observe. Decida com a mente, não com o impulso. O silêncio emocional é uma forma avançada de inteligência. O mundo pode até recompensar quem grita, mas respeita quem se controla, quem se governa. Uma pessoa que não se explica, não explode, não se desorganiza em público, intimida sem dizer uma palavra. Aplique isso na sua vida diária. Menos impulsos, menos explosões, menos reações. Mais controle, mais clareza, mais poder, porque quem se governa jamais será dominado pelos outros. Regra 3. Disciplina. Existe um lugar onde a maioria das vidas é definida e quase ninguém presta atenção nele. Não é no palco, não é na conquista, não é no momento em que tudo dá certo. É no quarto fechado, no dia comum, no cansaço silencioso, quando não há plateia, cobrança ou aplauso. Ninguém vê o que você faz quando está cansado. Ninguém aplaude quando você continua mesmo sem vontade.
Ninguém te reconhece quando você decide não desistir, e ainda assim você persiste. É nesse ponto silencioso que tudo se resume, se a sua vida vai mudar ou se simplesmente vai passar por você. A maioria não fracassa por falta de oportunidade, fracassa porque não sustenta o que começa. Eles se empolgam, prometem, começam motivados, mas quando não ganham apoio, a energia some e a disciplina desaparece junto. Desistem não porque não conseguem, mas porque não permanecem tempo suficiente. Consistência é continuar quando a motivação já foi embora. Disciplina não é um traço de personalidade, é um treino diário. O estoico não espera pelo desejo. Ele age apesar da ausência dele. Marco Aurélio não escreveu, farei o que me faz sentir bem. Ele escreveu, farei o que precisa ser feito. A disciplina não pergunta como você se sente, ela pergunta quem você está se tornando. A Bíblia não promete conforto constante, ela promete colheita aos perseverantes. Aquele que é fiel no pouco também será confiado o muito. Hoje, muita gente quer grandes resultados sem aceitar pequenos sacrifícios. Querem recompensa sem processo, bênção sem obediência, e a vida não funciona assim. Talvez seja você. Você sabe o que precisa fazer, sabe por onde começar, mas adia a mudança porque ninguém te força, ninguém te supervisiona, ninguém vai te punir se você falhar, e esse é o problema. Liberdade sem disciplina vira autossabotagem. Os homens mudam quando a necessidade os força, não quando são aconselhados. Por isso, o verdadeiro poder não está em depender da pressão externa, mas em criar pressão interna, fazer mesmo sem querer, agir mesmo cansado, continuar mesmo quando ninguém vê. Escute, o mundo não vai vir te salvar, ninguém. Ele vai te pressionar todos os dias, e se você desistir, ninguém vai segurar o impacto por você. Disciplina ou dependência. Essa decisão é sempre individual. Disciplina é levantar quando se quer ficar parado, calar quando se quer reclamar, seguir em frente quando você ainda não enxerga o resultado. Disciplina não é anunciada, não é postada, não é presumida. Ela é praticada e o tempo faz o resto. Hoje, muitos confundem disciplina com intensidade. São intensos por uma semana, exigem muito de si por poucos dias e depois somem. Mas o vencedor não corre o tempo todo. Ele caminha com firmeza, todos os dias. Em 2026, não busque motivação diária. Construa hábitos diários, porque um dia você percebe que o que parecia pequeno era exatamente o que estava mudando tudo. O que você faz quando ninguém está olhando determina quem você será quando todos estiverem olhando. Regra 4. Pare de se explicar para todo mundo. Respeito não se pede. Respeito é algo que você conquista pela postura, não pelo discurso. Você perdeu mais respeito tentando explicar tudo do que por causa dos seus erros. Errar nunca foi o problema. O problema foi sentir que precisava se justificar o tempo todo. Na maioria das vezes, você se explica para pessoas que não estavam ao seu lado quando você passou por dificuldades. Ainda assim, sente que deve algo a elas, uma justificativa, um contexto, uma explicação detalhada. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você tomou uma decisão por si mesmo, colocou um limite, escolheu um caminho. Foi difícil, mas necessário. Logo depois veio o impulso de explicar. Não é bem assim, deixa eu explicar melhor. Talvez você tenha entendido errado. Não porque você estivesse errado, mas porque ensinou, sem perceber, que precisava da aprovação dos outros. Quem se explica demais ensina o mundo a questionar tudo o que faz. O estoico entende isso. O que você faz com convicção não precisa de explicação. Marco Aurélio não vivia tentando convencer ninguém. Ele não governava pela opinião da plateia, mas pelos próprios princípios. Quando você se explica em excesso, é como se colocasse sua decisão na mesa para votação. Uma decisão firme
é uma porta fechada. Explicar demais é deixá-la aberta, esperando que alguém empurre. Jesus não tentou ser entendido por todos, não explicou tudo, não convenceu todos, não foi aceito por todos, e mesmo assim seguiu em frente. Quem anda com propósito aceita ser incompreendido. Isso machuca o ego, mas traz paz. Quando você se justifica, você se coloca em desvantagem. Defender-se o tempo todo passa a mensagem de que você deve algo. Firmeza gera respeito. Explicação em excesso gera intromissão. Leve isso para a vida real. Você explica demais no trabalho, justifica decisões pessoais, esclarece escolhas que não deveriam ser debatidas. O resultado quase sempre é o mesmo: mais perguntas, mais julgamento, mais invasão. Quando você explica tudo, dá permissão para que os outros opinem sobre a sua vida. Guarde isso. Nem todos merecem contexto. Nem todos merecem acesso. Nem todos merecem respostas. Às vezes, o silêncio é a resposta mais completa. Em 2026, decida, haja, sustente. Se alguém não entendeu, não é problema seu. Sua função não é convencer, é viver com integridade. As pessoas confundem explicar com ser educado e se justificar com ser uma boa pessoa. Mas o mundo não respeita quem explica tudo. Respeita quem se mantém firme. E quando você parar de se explicar, vai perceber algo simples e poderoso. Menos desgaste, menos conflito, mais respeito. Você não perde humanidade. Você recupera o seu poder. Regra 5. Aprenda a suportar a solidão. É aí que seu verdadeiro eu é forjado. Chega um momento em que o barulho some, o telefone para de tocar, ninguém chama, ninguém pergunta, ninguém se preocupa com você, e esse é o momento em que quase ninguém aguenta ficar. Talvez você esteja nessa situação agora. Não porque você seja antissocial, não porque você seja frio ou distante, mas porque você não cabe mais nos lugares onde antes se encaixava. Antes, você estava sempre cercado de pessoas. Sempre havia alguém. Você era necessário. Agora, o silêncio aparece. E ele dói. Dói mais do que você gosta de admitir. Mas entenda isso com clareza. Você não está sozinho porque falhou. Você está sozinho porque está mudando. Ninguém te prepara para esse momento. Você foi ensinado a evitar o silêncio, a preencher qualquer vazio, a não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Porque pensar dói, lembrar dói, aceitar dói. Os estoicos não fogem da solidão, eles a abraçam. Marco Aurélio governava um império, mas as decisões mais difíceis ele enfrentava sozinho, dentro da própria mente. Por isso escreveu: recolha-se para dentro de si. Ele sabia que é no silêncio que você se encontra. Jesus também se afastou. Foi para o deserto não para fugir, mas para se fortalecer. Antes da pressão, antes da traição, antes do peso maior, ele estava sozinho. A solidão não era punição, era preparo. Talvez isso explique o que você sente hoje. Você sempre esteve disponível, ajudava, ouvia, aconselhava, sustentava. Quando decidiu focar em si, muitos desapareceram. Não porque você seja uma pessoa ruim, mas porque você deixou de servir às necessidades deles. E isso dói. Dói descobrir isso. Algumas pessoas não sentem sua falta. Sentem falta do que você entregava. É libertador entender isso. O verdadeiro poder se constrói no isolamento. Quem precisa de companhia o tempo todo se torna frágil, dependente, previsível. Quem suporta a solidão ganha clareza, disciplina e não é fácil de manipular. Talvez você se pergunte: por que me sinto assim se estou fazendo o certo? A resposta é difícil, porque você está crescendo e crescer é solitário.
Nem todo mundo está preparado para caminhar com você. Solidão não é abandono, é espaço. Espaço para pensar sem ruído, curar sem pressão, construir sem interferência. É como uma forja. O metal só se fortalece longe do aplauso, sob calor e silêncio. É ali que seus valores ficam claros, seus limites se firmam e seu caráter se forma. Hoje, muita gente tem medo de ficar sozinha porque não sabe quem é sem distração. Se você suportar esse processo em 2026, não vai precisar de ninguém para se sentir inteiro. E isso é liberdade. Não preencha o vazio correndo atrás de pessoas. Preencha se tornando alguém sólido. Porque quem é inteiro não implora por atenção, não aceita migalhas e não depende emocionalmente de ninguém. A solidão não está te destruindo, está te preparando, está te fortalecendo. Regra 6. Fique em silêncio. Ninguém te disse isso de forma clara, mas falar demais já te custou caro, custou respeito, custou foco, custou paz. Cada explicação desnecessária drenou um pouco da sua força. Cada justificativa roubou um pouco da sua clareza. Pense com franqueza. Quantas vezes você compartilhou algo com entusiasmo e recebeu em troca silêncio, ironia ou um sorriso vazio? Naquele momento você sentiu. Algo se fechou por dentro. E logo veio o pensamento: talvez eu não devesse ter falado. Você estava certo. Nem tudo precisa ser exposto para existir. O mundo não está necessariamente interessado no seu crescimento. Algumas pessoas só querem saber onde você está para se comparar, comentar ou usar sua história quando você não está presente. Não porque sejam más, mas porque é assim que funciona. Marco Aurélio não escrevia para ser admirado. Ele escrevia para não se perder, para lembrar a si mesmo do que importava, quando o mundo fazia barulho demais. O estoico aprende uma verdade simples e dura. Nem todos merecem acesso à sua mente. Seu processo não é público. Você não deve explicações sobre seus planos, seu foco, seu esforço ou o tempo que ainda falta. Processos não precisam de aplausos, precisam de constância. É frustrante não ver resultados logo, mas uma semente não cresce mais rápido porque você fica cavando a terra para conferir. Ela cresce no escuro, no silêncio, e só aparece quando está pronta. Até Jesus permaneceu em silêncio quando palavras poderiam tê-lo livrado, não por fraqueza, mas por consciência. Nem toda verdade precisa ser defendida em voz alta. Às vezes, o silêncio é apenas alinhamento interno com o que precisa ser feito, não explicado. Vou ser direto. O ser humano quer validação, quer ouvir "você está certo" antes do resultado aparecer. Mas o crescimento real acontece quando ninguém valida você, e mesmo assim, você continua. Hoje, todo mundo fala demais. Fala nas redes, fala nos grupos. Fala de planos que não executa e metas que não sustenta. Falam para não encarar o vazio. E enquanto falam, o tempo passa. Quem fala demais para se sentir vivo, acaba vivendo a vida dos outros. Maquiavel dizia isso sem culpa. Quem revela sua estratégia cedo demais se torna vulnerável. Cada vez que você explica o que vai fazer, você entrega vantagem. O mundo não é ingênuo. E foco não sobrevive à exposição constante. Talvez você seja quem sempre escuta, ajuda, aconselha, está disponível, mas quando você precisa, ninguém aparece. Não porque não se importem, mas porque você ensinou ao mundo que sua energia estava sempre aberta. Em 2026, isso termina. Preste atenção, manter silêncio não é frieza, é seleção. É parar de entregar energia a quem não sabe o que fazer com ela. O silêncio não te enfraquece, ele te deixa perigosamente focado. Nesse ano, não explique, não prometa, não anuncie. Trabalhe, melhore, persevere. Deixe os resultados falarem por você. Economize palavras, proteja sua mente, mantenha o silêncio. O resto se organiza. Regra 7.
aumente a sua fé. Existe uma mentira reconfortante que engana muita gente. Tenha fé e tudo vai dar certo. A fé é poderosa, sim, mas fé sem ação não transforma vidas, ela adormece. Acreditar sozinho não basta. Fé verdadeira sempre exige atitude. Ore, confie, acredite, mas seja honesto. Quantas vezes você disse, Deus sabe a hora, vai acontecer no tempo certo, estou esperando um sinal, quando na verdade estava apenas evitando decidir. Não por maldade, mas por medo. A Bíblia não ensina passividade, ela ensina a ação guiada pela fé. Noé construiu a arca antes da chuva. Davi caminhou em direção a Golias antes da vitória. Pedro precisou sair do barco antes de andar sobre as águas. A fé sempre pede um passo fora do lugar seguro. Deus abre o caminho, mas você precisa andar. O estoico entende isso de forma clara. Ele não espera que a vida facilite. Ele se fortalece para atravessar o que vier. Marco Aurélio não aguardava dias leves. Ele se preparava para dias difíceis. Faça o que está ao seu alcance. O resto não depende de você. Isso também é fé madura. Oportunidades não aparecem para quem fica parado esperando. Elas surgem para quem se move. Esperar sem agir não é fé, é medo disfarçado de espiritualidade. Talvez você diga, quero mudar minha vida, mas não consigo. Então olhe para o que você faz todos os dias. Você diz, quero prosperar, mas repete as mesmas decisões. Diz, quero paz, mas não impõe limites. Diz, quero direção, mas foge de escolhas difíceis. E depois pergunta, por que Deus não responde? Talvez a resposta já tenha vindo, e seja você quem não se levantou. Guarde isso. Deus não abençoa a intenção. Ele abençoa a obediência. E obedecer quase sempre é desconfortável. Exige coragem e pede que você abandone versões antigas de si mesmo. Em 2026, menos frases bonitas, menos espera passiva e menos desculpas espirituais. Mais ação, mais disciplina, mais constância. Ore, sim, mas levante-se e faça. O mundo está cheio de pessoas que acreditam, mas vazio de pessoas que agem. É por isso que quase todos permanecem no mesmo lugar. Quando fé e ação caminham juntas, o medo perde força, a dúvida enfraquece e o caminho se abre. Fé de verdade não te paralisa. Fé de verdade te coloca em movimento. Regra 8. O preço invisível do sim. Dizer sim para todo mundo não é generosidade, é autossabotagem. Se você anda cansado, não é só por causa do trabalho, é porque disse sim muitas vezes quando por dentro queria dizer não. Cada sim forçado é uma pequena traição contra você mesmo. Não parece grave no momento, mas se acumula. Talvez isso já tenha acontecido. Você ajudou mesmo exausto, ouviu problemas que não eram seus, ficou disponível quando precisava de silêncio e depois pensou, por que ninguém cuida de mim como eu cuido dos outros? A resposta é simples e dura, porque você nunca ensinou as pessoas a respeitarem seus limites. Limites são como cercas. Quando não existem, qualquer um entra, pisa, ocupa espaço, pega o que quer e vai embora. O estoico entende algo essencial. Se você não governa sua vida, alguém vai governar por você. Seu tempo, sua energia e sua atenção, se não forem protegidos, serão consumidos. Dizer não não é rejeitar pessoas, é proteger a própria vida. Marco Aurélio não se sentia culpado por preservar sua energia. Ele sabia que sem ordem interior não existe equilíbrio. Observe um exemplo claro. Jesus ajudou multidões, mas não todas. Ele se retirava, descansava, dizia não quando precisava. Até ele estabelecia limites. Então, por que você se culpa por fazer o mesmo? Na prática, funciona assim. O que está disponível o tempo todo perde valor. Quando você sempre diz sim, se torna previsível. Quando se torna previsível, se torna explorável.
Talvez você responda tudo na hora, cancele seus planos, adie seus objetivos para agradar. O resultado é simples: a vida dos outros anda, a sua fica para depois. Cada não que você engole vira peso nas costas. E você carrega isso todos os dias sem perceber. Entenda isso de uma vez. Dizer não te torna uma pessoa ruim, te torna honesto. Quem se ofende com seus limites não se preocupa com você, só com o acesso que tinha à sua vida. Isso não é amizade, é conveniência. Em 2026, menos desculpas, menos culpa, menos explicações, mais clareza, mais firmeza, mais respeito próprio. Aprenda a dizer: não posso. Eu até quero, mas não dá agora. E depois, fique em silêncio. O mundo tolera quem se entrega, mas respeita quem se governa. Você não constrói uma vida resolvendo os problemas de todo mundo. Quando você aprende a dizer não para os outros, começa finalmente a dizer sim para si mesmo. Regra 9. Use o que acontece com você a seu favor. Nada do que acontece com você passa sem deixar marca. Tudo ensina algo, mesmo quando dói. Você aprendeu a lidar com momentos bons. Quando algo dá certo, você comemora, segue em frente, ganha energia. Mas ninguém te ensinou o que fazer quando algo machuca. Quando a dor aparece, a maioria apenas aguenta. Engole, finge que não sentiu, tenta esquecer. E é aí que muita gente se perde. A dor é inevitável, mas o que você faz com ela não é. Ela pode te endurecer, te amargar, te travar, ou pode te fortalecer. A diferença não está no que aconteceu, está na escolha que você faz depois. Diante da dor, existem dois caminhos claros. Algumas pessoas usam a dor como desculpa para desistir. Outras usam a dor como combustível para mudar. A ferida pode ser a mesma. A decisão, não. Talvez alguém tenha te traído. Talvez você tenha confiado demais. Talvez tenha dado mais do que recebeu. Isso machuca. Mas entenda algo importante. A dor não veio para te quebrar. Veio para te acordar. A dor é como o fogo. Quem entra em pânico se queima. Quem entende aprende a forjar algo mais forte. O estoico não pergunta: por que isso aconteceu comigo? Ele pergunta: o que isso pede de mim agora? O que eu preciso mudar? O que eu preciso encerrar? O que eu preciso fortalecer? Porque ele entende algo simples: aquilo que não te destrói pode te disciplinar. Jesus não fugiu da dor, ele atravessou, e aquela dor não foi o fim, foi um ponto de virada, não como vitimismo, mas como propósito. Nem toda dor some rápido, algumas se transformam. Sentir não é o problema. O problema é fazer da dor uma casa, quando ela deveria ser apenas uma passagem. Use essa dor para fechar ciclos que já acabaram. Colocar limites onde antes você se anulava. Concentrar energia onde antes você se dispersava. Crescer onde antes você apenas suportava. Em 2026, não se coloque como vítima. Não fique parado esperando o tempo resolver. Não transforme sofrimento em identidade. Não dê desculpas. Transforme a dor em disciplina, em direção, em critério. E quando você faz isso, o passado para de te perseguir, porque ele finalmente cumpriu o papel dele. A dor nunca foi o problema, ela foi o aviso. Regra 10. Se torne irreconhecível. A verdadeira transformação não faz barulho. Ela não avisa, não pede permissão e não se explica. Ela acontece por dentro, em silêncio, muito antes de aparecer por fora. É como uma raiz crescendo no escuro, fortalecendo a árvore antes de qualquer fruto aparecer. Um dia, você se olha no espelho e percebe algo diferente. Você não reage do mesmo jeito. Não explica tudo como antes. Não corre atrás das mesmas coisas. Não porque você se tornou melhor que alguém, mas porque mudou por dentro. Esse tipo de mudança não vem só de livros ou frases bonitas, vem da vida real.
vem de perdas, de silêncios longos e de decisões difíceis tomadas quando ninguém estava olhando. O estoico não quer ser reconhecido, ele quer ser consistente. Marco Aurélio foi direto. Não perca tempo discutindo como um bom homem deveria ser. Seja. Tornar-se irreconhecível começa quando você para de falar sobre valores e passa a vivê-los no dia a dia. A Bíblia resume isso com clareza. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não uma nova aparência, não um novo discurso, um novo modo de viver. Transformação de verdade não precisa de plateia, precisa de constância. É agir certo mesmo quando ninguém elogia, mesmo quando ninguém valida, mesmo quando ninguém percebe. Algumas pessoas vão estranhar, outras vão se afastar. Porque quando você muda, quebra a dinâmica que beneficiava os outros. Antes, você respondia rápido, explicava tudo, estava sempre disponível. Agora, você escolhe quando falar, decide com calma e protege sua energia. Não por orgulho, mas por responsabilidade consigo mesmo. Tornar-se irreconhecível não é ficar frio, é ficar estável, não é se afastar do mundo, é parar de se perder nele. Em 2026, menos ruído, menos reação, menos necessidade de aprovação. Mais foco, mais presença, mais silêncio consciente. E então acontece algo curioso. As pessoas dizem, você está diferente. Elas não sabem explicar o motivo, mas sentem. Isso é o sinal de que o trabalho foi feito. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Aqui seguimos nos fortalecendo. Obrigado por assistir. Este ano não vai te dar garantias. As coisas vão mudar sem aviso e a vida não vai esperar você se sentir pronto. A única coisa com a qual você pode contar é com você mesmo. Se você sabe no que acredita e tem estrutura para agir, os problemas aparecem, a pressão aumenta, o emocional pesa e ainda assim você segue de pé. A maioria entra em mais um ano sem critério, sem estrutura, emocionalmente fraca, reagindo a tudo e tentando se ajustar no meio do caos. E é por isso que termina exatamente no mesmo lugar, porque quem não sabe como agir se desorganiza sob pressão. Quem não tem controle interno deixa a emoção decidir. E quem vive improvisando fecha as próprias oportunidades. Já quem construiu estrutura interna não depende do humor do mundo. O ritmo muda, a pressão sobe e essa pessoa continua avançando. O mundo em 2026 vai continuar instável. Isso não está sob seu controle, mas a forma como você pensa, reage e age está. Por isso, neste vídeo, eu vou te apresentar 10 regras estoicas, práticas e aplicáveis para você se manter decisivo quando tudo fica confuso e firme quando o emocional pesa. Se você viver de acordo com essas regras, eu posso afirmar algo sem romantismo. Independentemente do que aconteça ao seu redor, 2026 será um ótimo ano para você. Não é sobre garantir que tudo dê certo, é sobre não agir no escuro. E quando você se torna alguém confiável para si mesmo, nenhum ano te quebra. Vamos começar. 1. Foque no seu. Se você quer viver um ano realmente diferente, precisa começar pelo ponto que quase ninguém leva a sério, onde você coloca a sua atenção. Porque a sua atenção não é neutra. Ela constrói ou destrói, fortalece ou enfraquece, aproxima ou afasta você da vida que quer viver. A atenção funciona como um feixe de luz. Tudo o que você ilumina cresce. Tudo o que você ignora perde força. E é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, confusas e sobrecarregadas sem entender o motivo. Elas gastam energia tentando controlar o mundo, as pessoas e os acontecimentos que não dependem delas. E essa escolha define o tom do dia. Ou você termina em paz, ou termina exausto. Epicteto foi direto, sem rodeios. Algumas coisas dependem de nós.
outras não. O problema é que a maioria erra sempre do mesmo jeito, insistindo em governar aquilo que nunca esteve em suas mãos. O mundo é caótico, imprevisível e muitas vezes injusto. Tentar organizar o que não obedece à sua vontade não te torna mais responsável, te torna mais cansado, mais confuso e mais reativo. E aqui é importante ser honesto consigo mesmo. Você não controla o que acontece. Você não controla o comportamento das outras pessoas. Você não controla o que dizem, o que pensam ou como agem. Mas é exatamente aí que mora a virada. Você controla como reage. Você controla onde coloca sua atenção. Você controla os valores que escolhe viver. Você controla as ações que decide tomar, mesmo em meio ao caos. É como dirigir um carro numa estrada cheia de buracos. Você não controla o asfalto, mas controla o volante. Quem larga o volante para reclamar do caminho não melhora a estrada, perde o controle e bate. Na prática, isso significa algo muito concreto. Quando alguém provoca, você escolhe se envolver ou preservar sua energia. Quando algo dá errado, você escolhe aprender ou se vitimizar. Quando a ansiedade aparece, você escolhe se afogar nela ou observá-la passar. Quando você controla a própria mente, o mundo perde o poder de te desorganizar. Mas quando você ignora isso, até pequenas coisas se tornam enormes. Um erro no trabalho faz você duvidar da carreira inteira. Um comentário atravessado apaga anos de esforço. Um projeto que não avança vira a prova de que você não é bom o suficiente. Uma mensagem sem resposta vira rejeição. Um convite que não chega vira comparação. Um dia improdutivo vira a sensação de que tudo saiu do controle. Perceba, nada disso é grande por si só. O que destrói não é o fato, é o foco errado. Você entrega a sua atenção para o que te puxa para baixo e abandona tudo o que construiu até aqui. Um tropeço vira identidade. Um dia ruim vira desculpa para desacreditar de si mesmo. Isso não é sensibilidade. É falta de comando interno. Enquanto você não governa a própria atenção, qualquer coisa governa você. E é exatamente isso que o estoicismo ensina a evitar. Estoicismo não é filosofia bonita. É sobrevivência emocional aplicada. Pare de lutar contra o que não depende de você e comece a governar com firmeza aquilo que sempre dependeu, a sua atenção. E deixe isso claro agora. Escreva nos comentários: eu governo minha atenção. Porque quando você escreve, você para de tratar isso como ideia e começa a tratar como decisão. 2. Você precisa cortar tudo o que não é essencial. Se você vive cansado, não é porque sua vida é difícil, é porque ela está cheia demais. Cheia de tarefas que não levam a lugar nenhum, conversas que não constroem nada, compromissos assumidos por culpa e hábitos que só existem por inércia. A maior parte do cansaço que você sente não vem do que é importante, vem do excesso. Coisas que ocupam sua mente, seu tempo e sua energia sem te aproximar do futuro que você quer. Marco Aurélio propunha um exercício simples e brutalmente honesto. Ele dizia que deveríamos nos perguntar várias vezes ao dia: isso é realmente essencial? E se a resposta fosse não, o caminho era claro: eliminar, sem drama e sem justificativa. Porque muito do que você faz não é importante, não é estratégico e não está te fazendo avançar. É apenas uma obrigação herdada, uma expectativa alheia, uma distração bem disfarçada de urgência. Algo que ocupa o dia, mas não move a vida. Marco Aurélio foi direto: livre-se do que é supérfluo e você obterá um duplo benefício: menos peso por fora e mais força por dentro. Quando você corta o excesso, o essencial ganha qualidade, presença e consistência. É como tentar correr carregando sacolas cheias de coisas inúteis. Você não está fraco, você está sobrecarregado. E quanto mais carrega, mais lento fica,
até começar a confundir exaustão com incapacidade. Na prática, isso aparece todos os dias. Reuniões que não precisavam existir, conversas que não acrescentam nada, compromissos aceitos por medo de desagradar, hábitos mantidos só porque sempre foi assim. Nada disso constrói futuro, só consome energia. E aqui está a verdade dura. Você tem uma quantidade limitada de tempo, foco e energia mental. Cada sim ao que não importa é um não silencioso ao que poderia transformar sua vida. Por isso, no início de um novo ciclo, a decisão não é fazer mais, é fazer menos melhor. Cortar o excesso não é perda, é libertação. Quem protege a própria energia avança. Quem não protege apenas se ocupa. Concentre-se no essencial. O resto é ruído. E aqui vai o compromisso prático deste passo. Hoje, corte uma coisa que está drenando sua energia e não te levando a lugar nenhum. Não amanhã. Hoje, 3. Olhe a estrada que você está seguindo. O terceiro princípio, que sustenta todos os outros, é simples e poderoso. No final do dia, pare e olhe com honestidade para o dia que acabou de passar. Não é sobre culpa, nem sobre se atacar mentalmente. É sobre não viver no automático. Escrever em um diário não é moda de produtividade, é uma prática estoica antiga de responsabilidade pessoal. O estoicismo e o diário caminham juntos porque a mente, quando não é organizada, vira um quarto escuro com tudo jogado no chão. Você anda no escuro, tropeça, se machuca e nem sabe exatamente em quê. O diário é a luz que você acende antes de dormir. Um ano pode ser caótico, frustrante e pesado. E a pergunta central é simples: onde você vai processar tudo isso? Onde você vai descarregar as decisões mal feitas, as reações impulsivas, os acertos que ninguém viu e os erros que você insiste em repetir? Se você não escolhe um lugar para refletir, a mente segura tudo no corpo. E o preço aparece em forma de ansiedade constante, irritação sem motivo claro e um cansaço que nem o descanso resolve. Sêneca era claro sobre isso. Ao final do dia, ele esperava a esposa dormir, sentava-se em silêncio e revisava a própria conduta. Ele se perguntava, sem drama e sem desculpa, o que fiz bem hoje, onde falhei, o que posso corrigir amanhã. E deixava um aviso direto: não deixe nada passar sem colocá-lo em análise. Essa revisão noturna não é punição, é lapidação. É como um artesão que, antes de fechar a oficina, observa a peça sob a luz certa e corrige o que ainda está torto antes que vire defeito permanente. O diário se torna, então, a forma mais inteligente de encerrar o dia. Você organiza a mente, solta o peso emocional e vai dormir em paz, não porque o dia foi perfeito, mas porque foi compreendido. E quando você acorda, acorda diferente. Não por milagre, mas por direção. Porque quem revisa o dia à noite, vive o dia seguinte com mais clareza, mais firmeza e menos desperdício de energia. Você pode viver um dos melhores anos da sua vida. Mas para isso, você precisa entrar em 2026 com consciência. Comece hoje. Antes de dormir, escreva poucas linhas. Não precisa ser bonito, precisa ser honesto. Honesto com você, com seus sentimentos, com seu corpo, que enquanto você adia esse hábito, aguenta tudo sozinho. Assuma esse compromisso, comente aqui: eu reviso o meu dia. Quando você cria esse ritual, você para de ser passageiro da própria rotina e começa a assumir o volante da sua vida. 4. Crie uma regra e cumpra. Não é sobre fazer tudo certo, é sobre não negociar o essencial. No início do ano, muita gente compra coisas novas, uma TV maior, um celular melhor, mas não cria nenhuma regra para proteger a própria atenção. E atenção sem proteção vira território invadido. Tire o telefone do quarto. Apague aplicativos que só existem para sugar minutos da sua vida. Limite a comida ultraprocessada.
Você não está cansado porque faz demais. Está exausto porque é bombardeado por ruído o tempo todo. É como tentar manter um copo cheio embaixo de uma torneira aberta. Não importa quanto esforço você faça, a mente nunca se estabiliza. Notificações demais, estímulos demais, vozes demais disputando o seu foco. E foco não nasce da força de vontade. Foco nasce do ambiente que você constrói. Por isso, desligar o que distrai é tão importante quanto ligar o que importa. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles chamavam isso de concentração romana, agir como se apenas o que está à sua frente existisse. O que não está aqui agora não comanda você. A filosofia não vive em frases bonitas, ela vive na capacidade de se aprofundar, na capacidade de se comprometer com uma coisa por vez, na coragem de se desligar do excesso. Em um ano caótico, quem não cria regras vira refém do acaso. Quem cria uma regra simples e a cumpre, cria direção. E isso muda tudo. Porque você pode atravessar 2026 com foco, energia e clareza, sabendo exatamente o que quer construir e acordando todos os dias com um passo concreto para dar. Sem confusão, sem excesso, sem a sensação de estar sempre correndo atrás. Apenas avançando, um dia de cada vez, com firmeza e intenção. Uma regra pequena, aplicada todos os dias, vale mais do que qualquer plano grandioso abandonado em fevereiro. Então faça isso agora. Escolha uma regra simples, clara e possível, algo que você consiga cumprir mesmo em dias ruins. Proteja seu foco como quem protege algo valioso, porque é. Escreva nos comentários: minha regra é não negociar o essencial. Quando você transforma isso em compromisso, sua mente para de pedir permissão ao caos e começa a obedecer você. 5. Faça uma pausa antes de reagir. Se você não aprender a pausar, alguém sempre vai decidir por você. Essa é uma das lições mais práticas do estoicismo e ela vem de Atenodoro Cananita, filósofo estoico e conselheiro pessoal de Otaviano, que mais tarde se tornaria o imperador Augusto. Atenodoro deixou a Augusto um conselho simples e exigente. Antes de reagir por raiva, antes de tomar qualquer decisão impulsiva, conte mentalmente todas as 26 letras do alfabeto. Isso não era superstição, era método. A ideia nunca foi reprimir a emoção, mas criar um intervalo entre o impulso e a ação. Um espaço curto, mas decisivo, onde a consciência retoma o comando. Você pode sentir raiva, pode sentir medo, pode ser provocado. O que define sua maturidade não é o que você sente, é o que você faz com isso. Pausa, respiração, clareza. Pense nessa pausa como um semáforo interno. A emoção acende o vermelho, mas quem decide avançar ou frear é você. Quem reage sem pausa, atravessa no impulso. Quem pausa, escolhe o caminho. Na prática, isso muda tudo. É a mensagem atravessada que você não responde na hora. É a discussão que você não alimenta. É a decisão financeira que você não toma no pico da ansiedade. É o comentário que você segura antes de destruir uma relação. Não confunda urgência emocional com necessidade real. O que parece precisar ser feito agora, geralmente só precisa ser pensado melhor. Os estoicos chamavam isso de examinar as impressões. Toda emoção, pensamento ou opinião deve passar por um teste. Não é negar o que você sente, é perguntar se vale a pena agir a partir disso. Epicteto explicava com uma analogia simples e poderosa. O filósofo deve testar cada impressão como um cambista testa uma moeda. Ele bate a moeda na mesa, observa o som, o peso, o brilho e em segundos sabe se é ouro verdadeiro ou metal adulterado. A emoção é a moeda, a consciência é o teste. Você vai sentir emoções fortes em 2026. Vai ter opiniões intensas.
vai querer agir no calor do momento. Isso é humano. O diferencial está na pergunta que você faz antes de agir. Isso é verdade? Isso constrói ou destrói? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero me tornar? Os estoicos não eram frios. Eles apenas se recusavam a entregar o volante da própria vida para um estado emocional passageiro. E essa recusa muda tudo, porque quem não pausa vive em reação. E quem vive em reação vive sendo controlado. Então, faça disso um compromisso real. Antes de reagir hoje, pause. Respire. Teste a moeda. E repita para você mesmo: eu escolho pausar antes de reagir. Quando você assume isso em voz alta, deixa de ser teoria e começa a virar caráter. 6. Crie uma vida rica. Se você quer viver um 2026 verdadeiramente rico, comece pelo oposto do que te ensinaram. Reduza seus desejos antes de aumentar suas exigências. Epicteto dizia algo simples e profundo: se você deseja que as coisas sejam como elas são, você viverá em paz. Isso não é conformismo, é inteligência emocional, aplicada à vida real. Quando você reduz suas necessidades, quando abaixa a linha do que considera indispensável, a sensação de riqueza aparece imediatamente, sem precisar conquistar nada a mais. Uma vida rica não nasce de ter mais, nasce de precisar de menos. Se você precisa que o ano seja perfeito para se sentir bem, se depende de um certo padrão, de um certo status, de um número específico de seguidores, de dinheiro ou de reconhecimento, então sua paz fica refém de fatores que você não controla. E esse é um lugar frágil para viver. É como tentar manter a paz em uma casa construída sobre areia. Qualquer mudança derruba tudo. Se você acredita que só será feliz com uma casa maior, um carro melhor, mais atenção ou mais validação, você passa o ano inteiro correndo numa esteira emocional. Se esforça, se desgasta, mas não sai do lugar. Quanto mais conquista, mais o desejo cresce. E a sensação de falta nunca vai embora. É exatamente isso que Sêneca quis dizer quando afirmou que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja infinitamente mais. A forma mais comum de pobreza não é financeira, é psicológica. É querer mais do que a própria estrutura emocional consegue sustentar. Olhe ao redor. Quantas pessoas ganham mais do que nunca e vivem mais ansiosas do que jamais viveram? Não porque falte dinheiro, mas porque falta limite interno, falta gratidão consciente e falta clareza sobre o que já é suficiente. Reduzir desejos não empobrece sua vida, liberta. É como tirar peso de uma mochila antes de uma longa caminhada. Você anda mais leve, mais firme, com mais fôlego. Essa é a base de um ano realmente próspero. Não um ano perfeito, mas um ano vivido com presença, firmeza e clareza. 2026 não precisa te dar mais coisas. Você precisa parar de pedir mais do que realmente precisa. Escreva nos comentários: menos desejo, mais vida. Quando você vive essa verdade, a riqueza deixa de ser promessa e vira estado interno. 7. Faça só isso. A coisa certa. Essa ideia vem diretamente de Marco Aurélio, que escreve para si mesmo em Meditações. Para os estoicos, a virtude da justiça não tem nada a ver com conveniência, com aplauso, ou com o que parece vantajoso no momento. Não importa se é fácil ou difícil. Não importa se é popular ou impopular. Não importa se alguém está assistindo ou se ninguém jamais vai saber. A única pergunta que realmente importa é simples e direta: isso é a coisa certa a fazer? Se a resposta for sim, o resto perde força. Se for não, nenhuma justificativa salva. Você precisa ter um código. Precisa ter valores claros. Precisa ter uma ética que não muda conforme o vento.
E mais importante ainda, precisa permanecer fiel a isso, mesmo quando ninguém está cobrando, mesmo quando o mundo parece funcionar ao contrário. Vivemos em um cenário estranho. Pessoas fazendo coisas erradas e prosperando, comportamentos ruins sendo normalizados, injustiças acontecendo sem consequência, enquanto quem tenta agir corretamente muitas vezes se sente sozinho, ingênuo ou até prejudicado. É exatamente aí que esse princípio se torna mais necessário. Fazer a coisa certa é como manter uma bússola funcionando em meio a uma tempestade. O céu pode estar fechado, o caminho pode não estar visível, mas enquanto a bússola está firme, você não se perde. Quando você abandona esse princípio, é como navegar sem direção, qualquer corrente te arrasta. Os estoicos não diziam que o mundo não importa. Claro que importa. Por isso existem leis, acordos, instituições e regras. O ponto deles é outro. O mundo não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é o padrão de comportamento que você decide sustentar todos os dias. Não é sobre esperar recompensa. Não é sobre reconhecimento. Não é sobre aplauso, elogio ou validação. É sobre dizer com tranquilidade e firmeza: eu faço o que é certo porque isso depende de mim, porque é assim que eu escolho viver, porque é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Pense em exemplos reais. O profissional que age corretamente, mesmo quando poderia ganhar mais, trapaceando. O pai ou a mãe que dá o exemplo certo mesmo cansado. O líder que assume responsabilidade quando seria mais fácil culpar alguém. A pessoa que mantém a palavra mesmo quando ninguém lembraria da promessa. Isso constrói caráter. Isso constrói paz interna. Isso constrói um tipo de força que não depende do mundo cooperar. Fazer a coisa certa não garante um mundo perfeito, mas garante algo ainda mais raro: uma mente em ordem. E quando a sua mente está em ordem, você não se perde, mesmo quando tudo ao redor parece fora do lugar. Esse é o foco, esse é o controle, esse é o caminho. 8. Amor fati. Em 2026 vai ter coisas que simplesmente vão acontecer. Não porque você errou, não porque mereceu, mas porque a vida funciona assim. Situações que você não escolheu, não gostou e não queria viver vão surgir, goste você ou não. E não estou falando apenas do que acontece lá fora no mundo. Estou falando da dinâmica inevitável da vida. Viagens que não saem como o planejado, atrasos que irritam, planos que travam. O mercado que sobe, cai, oscila sem pedir sua opinião. Pessoas vão dizer coisas que você não gosta, vão agir de formas que você não aprova, vão frustrar expectativas que você criou. Não é exceção, é regra. Ninguém vive um ano recebendo tudo o que quer. A diferença não está nisso. Está em como você lida com o que não saiu como esperado. E é exatamente aqui que o estoicismo entra. Aceitação não é desistência. Aceitação é entender a realidade como ela é, sem brigar mentalmente com fatos que já aconteceram. Renúncia é abaixar a cabeça. Aceitação é firmar os pés no chão. Você aceita o que aconteceu e direciona toda a sua energia para o único lugar onde ainda existe poder. A sua resposta, a sua postura, o que você faz a partir daqui. É isso que os estoicos querem dizer quando afirmam que o obstáculo é o caminho. Não porque o obstáculo seja bonito, mas porque ele é inevitável. E quando algo é inevitável, lutar contra isso só te enfraquece. Então, em vez de tratá-lo como um erro do destino, você passa a tratá-lo como matéria-prima. Pense assim, é como uma porta que se fecha. Enquanto você fica socando a madeira, perde tempo, energia e lucidez. Só depois que aceita que a porta se fechou, é que você consegue olhar ao redor e perceber a janela que se abriu. Você precisa aceitar o que foi perdido, aceitar o que não deu certo,
Aceitar, inclusive, as novas possibilidades que só existem porque aquilo terminou. Aceitar a amizade que se rompeu, o relacionamento que acabou, a oportunidade que passou sem que você conseguisse agir. Negar isso não muda nada. Aceitar muda tudo. Quem perde um emprego pode passar meses preso na revolta, ou pode usar o choque para reorganizar a própria vida, desenvolver novas habilidades e construir um caminho melhor do que o anterior. O fato é o mesmo. A resposta muda tudo. Aceitação não muda o passado, mas muda completamente o seu futuro. E é esse tipo de aceitação, lúcida, firme, sem drama e sem vitimismo, que você vai precisar praticar ao longo de 2026. Porque enquanto você luta contra o que é, você perde energia. Quando aceita o que é, você recupera o comando. Comente aqui: eu aceito a realidade e escolho minha resposta. Essa decisão simples é o que separa quem amadurece de quem passa mais um ano brigando com a vida. 9. Escute primeiro, fale depois. Se você quer crescer de verdade em 2026, comece cortando um hábito silenciosamente destrutivo: falar demais sobre si mesmo. Não é autenticidade, não é desabafo constante, é falta de contenção. Zenão dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo. Não é poesia, é proporção. Talvez este ano precise começar exatamente por aí. Menos discurso, mais leitura. Toda vez que você abre a boca sem necessidade, você perde algo. Perde informação, perde leitura do ambiente, perde vantagem. Quem fala demais entrega o jogo antes de entender as regras. É como sair dirigindo enquanto o GPS ainda está recalculando a rota. Você até se move, mas não sabe para onde. E sem direção você se expõe. Falar menos não é se anular, é se proteger. Ouvir mais não é passividade, é inteligência em ação. Quem escuta coleta dados, quem fala demais despeja ansiedade. Numa conversa difícil, quem escuta percebe o tom, a intenção, a insegurança escondida nas palavras. No trabalho, quem escuta aprende mais rápido, erra menos e se posiciona melhor. Em conflitos, quem fala menos evita dizer algo que vai custar caro depois. E aqui está a verdade estoica que quase ninguém pratica. A maioria das situações não pede reação, pede leitura. A maioria das coisas não precisa da sua opinião imediata. Nem tudo que passa pela sua cabeça precisa virar som. Falar demais não te torna mais forte, te torna previsível. E previsibilidade é fraqueza. Autocontrole começa pela boca. Quem domina o que diz, protege a própria mente. Quem aprende a escutar, escolhe o momento certo de agir. E quando age, age melhor. Leve isso para a sua vida real, a partir de hoje. Antes de responder, escute. Antes de reagir, observe. Antes de falar, pergunte a si mesmo se isso realmente precisa ser dito agora. Escolha a partir de agora, falar menos e observar mais, porque quem aprende a calar na hora certa passa a ser ouvido quando realmente importa. 10. Busque progresso, não perfeição. É claro que todos nós queremos que as coisas deem certo. Queremos fazer bem feito, estar à altura dos nossos próprios padrões, sentir que tudo está no lugar. Isso é humano. O problema começa quando o desejo de fazer bem vira a exigência de fazer perfeito. E é aí que muita gente trava sem perceber. Na prática, o perfeccionismo quase nunca é virtude. Ele é, na maioria das vezes, apenas uma forma elegante de procrastinação. Você não trava porque busca excelência. Você trava porque não aceita começar imperfeito. Existe uma frase atribuída a Winston Churchill que resume isso com brutalidade. Uma ótima maneira de soletrar perfeccionismo é paralisia. Quando você espera o cenário ideal, o plano ideal, o momento ideal, você não se move. E quem não se move não constrói nada. A solução é simples, mas exige maturidade. Vá em frente. Mexa-se. Você não precisa de perfeição.
Você não precisa de uma solução completa para todos os problemas. Você precisa de progresso. Pense em alguém aprendendo a dirigir. No começo, o carro apaga, a embreagem falha, os movimentos são duros. Ninguém aprende a dirigir esperando o dia em que tudo será perfeito. Aprende-se dirigindo mal no início e ajustando aos poucos. A vida funciona exatamente do mesmo jeito. Essa é uma regra que precisa ser levada a sério. Progresso diário conta como vitória. 2 páginas ruins escritas ainda fazem de você um escritor em movimento. 15 minutos de treino ainda fazem de você alguém disciplinado. Um pequeno avanço ainda é avanço. Desde que você esteja criando algo, ajustando, aprendendo, você já está melhor do que ontem. E isso é suficiente para continuar. Isso deve ser tratado como vitória, não desprezado como fracasso. Esperar perfeição é esperar por algo que não existe, especialmente em um mundo imperfeito, imprevisível e fora do seu controle. Os estoicos eram diretos sobre isso. Eles não ensinavam a buscar um ideal inalcançável, mas a melhorar continuamente dentro da realidade. A perfeição é impossível, o aprimoramento não. O bem-estar, ensinavam, não nasce de grandes saltos heróicos, mas de pequenos passos consistentes. E pequenos passos não são coisa pequena, são o único caminho real. É como empurrar uma porta pesada. No começo, ela quase não se move, mas insistindo, milímetro por milímetro, chega um momento em que ela se abre. O perfeccionismo nunca empurra a porta. Ele fica parado analisando a maçaneta. Quanto tempo da sua vida você passa analisando? Analisando o mercado antes de começar um negócio. Analisando a mensagem perfeita antes de se reaproximar de alguém importante. Analisando o plano ideal enquanto a vida passa. Enquanto você analisa, nada acontece. Faça pequenas contribuições todos os dias. Ajuste enquanto avança. Refine no caminho. Isso te leva muito mais longe do que a paralisia elegante que o perfeccionismo tenta vender como virtude. Progresso cria identidade. Identidade cria resultado. E é assim, sem drama e sem perfeição, que a vida realmente anda para frente. Agora, deixe isso claro para você mesmo. Escreva nos comentários: progresso é minha regra. Quando você assume isso, você para de esperar o momento perfeito e começa a construir o ano que realmente quer viver. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.